Everybody, are you ready? Vai! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elton, muito bom estar com vocês novamente e hoje trazendo mais uma novidade para o meu canal. Hoje entrevistar o grande Marcos Tito, diretor do Centro de Treinamento IBC, Instituto Brasileiro de Coach aqui de Fortaleza, Master Coach Sênior e, claro, um dos meus mentores na formação de coach. Titão, obrigado pela disponibilidade, pela receptividade e queria que você pudesse contar um pouquinho da tua história, de forma bem breve, claro, para os meus seguidores. Legal, um prazer estar aqui falando com você. Você sabe que você é uma pessoa bastante querida, né? A gente já teve experiência de estar junto aí em algumas situações de formação e até iniciação de coach também, né? E fico feliz com o seu sucesso e com o seu projeto, né? Já é sucesso e vai cada vez ser muito mais, porque é bem poderoso. Minha história eu vim da consultoria, né? Comecei com consultoria empresarial aí há 16 anos atrás, logo ali na época da faculdade, e da consultoria, sempre trabalhando em consultoria, de gestão, processos, resultados, e depois vieram os treinamentos e as capacitações na área de desenvolvimento humano, né, há 12 anos atrás, como formações em PNL, formações em Enneagrama, né, e de 10 anos para cá vieram as formações em coaching também, então já são aí, acho que umas 15 formações em coaching que eu já fiz, mestrado em coaching, pós-graduação em coaching. E aí o momento que a nossa empresa, que era a MT Coaching, que no início era a MT Consulting, ela fez uma junção com o Instituto Brasileiro de Coaching, e nós somos o Instituto Brasileiro de Coaching em 4 estados, né, que são estados do Nordeste, e a matriz ela fica com o resto do país. E a gente está fazendo aí um trabalho muito bacana. Então eu como um coach já há muito tempo, com muitas horas de coaching, né, tendo realizado aí mais de 200 processos individuais de coaching, mais de 4.000 horas realizadas de coaching individual, né, tendo treinado aí muita gente, né, tendo formado aí mais ou menos uns 1.000 coaches aí pelo país. O IBC como um todo já formou mais de 20.000 coaches, né? Então a gente está aí nessa... exatamente, Sangue Azul IBC. Tito, e sempre quando eu vou dar aula na pós-graduação ou então nas palestras, a primeira pergunta que fazem, eu acho que te fazem também muitas vezes, é o que é o coaching, né? O que significa o coaching na vida das pessoas e o que é que ele pode fazer pela carreira do profissional, no caso, como o meu público é mais o profissional de educação física, o personal trainer, o que é que o coach pode fazer pelo profissional de educação física, pelo personal trainer? O coach, ele é um processo que ele ajuda todo mundo, né? Ajuda todas as pessoas. Qualquer pessoa precisa de um coach, né? Pode não saber que precisa de um coach, mas se a pessoa quiser avançar, ela precisa de um coach. O profissional de educação física, no caso o personal trainer, ele tem um trabalho que é muito similar ao trabalho do coach. Ele faz um trabalho personalizado, o coach também faz um trabalho personalizado, só que o coach ele não é um especialista, o profissional de educação física ele é um especialista. O processo de coaching, ele tem técnicas e tem ferramentas que ajudam o indivíduo a se conhecer, entender o seu potencial, entender os seus valores, definir quais são suas metas de uma forma mais clara, podendo usar muito melhor o seu potencial e as suas competências, porque o seu autoconhecimento melhora muito. Então, com as ferramentas e com esse autoconhecimento, acaba que a jornada para o alcance desses objetivos é uma jornada muito mais intensa e o resultado é muito mais rápido, né? Então, no momento que o profissional de educação física, o personal trainer, ele tem as ferramentas do coaching, naturalmente a carreira dele dá uma alavancada muito grande. Então, no momento em que você consegue fazer um trabalho em que você tem todo esse know-how, né, do personal trainer e você alia isso a técnicas de coaching, então você passa a ser um personal trainer completamente diferenciado, de um valor agregado muito maior, com um valor de hora muito maior e com resultados muito mais extraordinários, porque o seu trabalho ele vai muito além de ser um personal trainer, né, simplesmente na área de educação física, em que você tem ali ingredientes do coaching e aí o seu resultado passa a ser fantástico junto aos seus clientes, né, sem dúvida. Eu digo muito que depois da formação melhorou muito a minha auto-performance, né, o meu desempenho, usando ferramentas, claro que a gente aprende durante a formação, as técnicas, né, e aplicando realmente para mim.
Porque eu confundia muito o coach quando eu comecei a fazer com aplicar nas pessoas, mas na realidade é você aplicar em você para depois você aplicar nos outros, né? Sim. E é interessante. E em relação às ferramentas, teria alguma ferramenta específica que você poderia passar para o profissional de educação física para ele poder melhorar a produtividade dele ou a auto-performance dele? Olha, ferramenta, eu acho que para a produtividade como um todo, eu acho que o planejamento estratégico é uma coisa que é muito importante, você definir quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, como você pode fortalecer os seus pontos fortes, quais são as oportunidades que você vê no mercado, né? Então, tudo isso são ingredientes de um planejamento estratégico. Eu acho que o profissional de educação física, talvez ele seja muito carente de fazer isso. Tá? Eu pelo menos, não conheço nenhum, já trabalhei com muitos profissionais de educação física e também tenho, né, personagens, trainers, né, já tive também, e eles, no modo geral, não têm muito essa perspectiva. Então, é uma coisa que é muito importante, poderia potencializar muito os resultados, né? Eu acho que partindo disso, o personal trainer, né, o profissional de educação física, ele passa a olhar para a carreira dele de uma forma muito mais estratégica. Ele pode também olhar para esse mercado entendendo demandas que estão aí e que não estão sendo supridas. E aí ele consegue, de uma forma mais focada e estratégica, pensar em soluções que estão relacionadas ao trabalho que ele faz, mas que hoje ele não está fazendo, que talvez ele esteja fazendo só o feijão com arroz, né? Então, eu acho que uma principal ferramenta inicial para isso seria um planejamento estratégico. Agora, é óbvio, existem outras ferramentas que vão ajudar ele a otimizar o tempo dele para que ele consiga executar o planejamento estratégico dele, como, por exemplo, a tríade do tempo, como, por exemplo, atividades em que ele está delegando ou coisas que ele não está delegando, como é que ele aproveita o tempo dele, todo um planejamento de capacitação para que ele possa estar crescendo, né? E ele possa estar aumentando o valor agregado do serviço dele. Então, são algumas perspectivas que são bastante interessantes, que podem ajudar ele a dar saltos na carreira dele. Muito bom. Essa projeção, essa visão mais macro, realmente também me ajudou muito na questão de estruturar a carreira, que foi muito bacana, que a gente começou a fazer a projeção, em cima disso você começa a visualizar e tirar coisas que realmente você não precisa ter foco naquilo, não precisa manter a atenção em outras coisas. Tito, e como você vê o processo de coaching, o coaching em si, né, a formação de coaching, daqui a 5 a 10 anos, e os profissionais de educação física relacionando-se a isso, ao processo de coaching? Há um profissional de educação física que fizesse uma formação de coach, digamos assim, como você vê ele daqui a 5 a 10 anos, sem essa formação e com a formação, se a gente pudesse distinguir? Olha, eu acho que atualmente no mercado, o coaching de 10 anos para cá, o coaching no Brasil ele era, né, muito raso. Agora a gente vê uma busca por formações em coaching em todas as áreas. Gestores, e principalmente gestores na área de RH, hoje em dia, é imprescindível que tenham uma formação em coaching. Então, eles vão em busca da formação em coaching, né, de um modo geral. O profissional de educação física, o personal trainer, ele ainda não tem essa visão, de um modo geral, mas vai chegar. Então, é uma coisa que é inevitável. Eu acho que isso ainda não acontece com o profissional de educação física hoje, porque, de um modo geral, o profissional de educação física ele não tem muito essa perspectiva da busca pela capacitação, da renovação, de novas técnicas, né? O profissional de educação física ele tem uma ótima perspectiva de ganhos. Então, quando ele começa a ser personal trainer, ele pega um aluno, outro, então rapidamente ele já consegue ter uma renda interessante. E ele se vê muito limitado na carga horária dele, cobrando aquele valor X por hora de trabalho, então ele fica limitado dentro do tempo dele. Então, ele não se vê na possibilidade de crescer. Então, de uma forma muito inconsciente, pode-se dizer assim, ele olha para aquilo e ele fala, poxa, para que eu vou me capacitar? Para que eu vou investir em mim se eu não tenho mais horas? Então, ele não pensa que ele pode trocar o valor dessas horas por valores maiores, e ele não precisa multiplicar a hora dele de 24 horas por dia para 48. Na verdade, ele precisa trocar de posição. Então, quando a gente fala de investimento, fala até de mercado financeiro, é trocar de posição. Você troca de posição por uma posição mais elevada, né? Em que, nesse caso, ele usar a hora dele por uma hora mais valorizada. Como? Fazendo outras coisas, fazendo serviços de maior valor agregado. Então, o coach se encaixa perfeitamente
nessa perspectiva, né? Só que, de um modo geral, essa é uma classe profissional que ainda não está se atentando para isso. Mas, sem dúvida, Elton, sem dúvida, em 5, 10 anos, toda essa turma dos personal trainers vai estar dentro do mercado do coach. Eles vão se atentar para isso, né? Quem se atentar primeiro vai ganhar uma fatia de mercado maior, eu não tenho nenhuma dúvida disso, até porque são trabalhos que se assemelham muito, né? E o profissional de educação física ele precisa ser um coach, né? Ele precisa usar técnicas de coach, ele precisa alavancar a carreira dele com habilidades de coach e precisa pensar de uma forma mais estratégica, né? E conseguir agregar mais valor dentro da sua hora de trabalho, e pensar até de uma forma mais empreendedora para conseguir alavancar a sua carreira. Então, as perspectivas são enormes, né? E essa ficha vai cair. Então, acho que essa é a tendência para esse mercado. Bacana. E aí você já respondeu a minha outra pergunta que eu ia fazer em relação à monetização, mas eu acho que você já respondeu essa resposta falando que ele agrega valor ao produto dele e ele consegue monetizar de forma mais significativa, né? Trabalhando menos e produzindo mais, né? Ou trabalhando igual, mas ganhando mais. Ganhando mais, né? Monetizando de forma melhor. Tito, e para a gente finalizar o nosso bate-papo, você teria alguma sacada referente, e quem não assiste o canal do Tito aí, acessa lá Marcos Tito, lá na fanpage do Facebook, certo? No Facebook lá tem Marcos Tito, acessa lá, que tem várias sacadas do Tito diariamente lá, muito boas também, sobre produtividade, sobre performance. Você teria alguma sacada para passar para o Instagram também? Instagram? Qual é o Instagram, Tito? O Instagram é mtito coach. mtito coach, o Facebook é Marcos Tito, né? O Instagram é legal porque tem os stories ali, tem os bastidores, né? Inclusive, isso aqui vai estar nos nossos bastidores, né, também. Olha, eu acho que a sacada é a sacada que foi o que a gente conversou aqui há pouco tempo atrás, né? Que é a sacada de você cair a ficha de que o personal trainer ele vive em uma situação muitas vezes cômoda. Quando eu digo cômoda é o seguinte: ele alcançou o objetivo dele, que é o que? Está com a agenda cheia. Então, o que é que acontece quando você atinge o seu objetivo naturalmente? Você dá uma relaxada, né? O animal de barriga cheia, ele hiberna, né? O ser humano, quando atinge o objetivo dele de uma forma muito natural, ele relaxa, ele descansa, ele comemora. E o que é que acontece? Qual é o próximo passo disso? É você decair a sua performance, é o mercado passar por você. Então, não necessariamente o profissional ele precisa passar por isso para ele ter que aprender. Então, a grande sacada para o profissional de educação física, que no caso do personal trainer, que ele encontra esse sucesso de estabilidade ou de uma receita interessante, rapidamente ele enche a agenda dele, ele entra num processo de acomodação. Quando, na verdade, ele precisa estar pensando em trocar de posição. Ele precisa agregar valor no serviço dele para que ele possa cobrar mais. E daqui a pouco ele não é mais um personal trainer simplesmente. Ele é um cara que faz outras coisas dentro da figura do personal trainer, né? Ele tem outros valores agregados, ele faz coach, ele mistura coach com o trabalho dele de personal coach, ele faz todo um planejamento de crescimento com o aluno dele, né? E outras coisas relacionadas à área, ele dá seminários, ele dá treinamento, ele capacita, entendeu? Então as perspectivas são gigantescas. Ele é um profissional autônomo, ele tem um horário dele livre, ele é como um consultor empresarial, ele é como um treinador, ele é como um coach, falando em relação à disponibilidade de tempo, né? Ele não precisa necessariamente estar fazendo exatamente a mesma coisa o resto da vida, porque senão, na verdade, ele não tem crescimento profissional, ele tem crescimento de idade, ele tem crescimento de uma nova carteira de clientes, mas ele troca um por outro. Então, quando você troca de posição, você troca por um serviço, por outro serviço mais agregado. Você troca por um valor X, por um valor de 3, 4, 5X. Então, você troca esse valor da tua hora, não só aumentando o preço, mas fazendo outros serviços com mais pessoas, mais capacitações. Então, a grande sacada é que o personal trainer, é interessante que ele olhe por essa ótica e ele pense no futuro e ele busque capacitações, abrir a mente dele e pensar de uma forma mais empreendedora. Porque ele não é um cara CLT. Ele é um profissional avulso, ele é um autônomo, como um consultor como um coach como um médico E todas essas carreiras, um médico, dentista, muitas vezes são profissionais autônomos, eles caem também nessa mesma cilada. Então, ele se vê na carreira com 25 anos e está com 50, está do mesmo jeito. Entendeu? Ou seja, está trabalhando para pagar a conta. Quanto mais a conta aumenta, mais ele trabalha. Se ele trabalha e ganha mais, ele gasta um pouquinho mais, porque ele se dá o direito de gastar mais, porque ele está ganhando mais. Ou seja, nunca está sobrando nada.
Nunca está sobrando nada. Então ele só está pensando no prazer imediato. Então isso acontece em várias carreiras, né? E falando do personal trainer, é uma coisa que é muito comum, digo isso que eu conheço vários, converso com vários, aconselho vários, dou dicas, né? Então é essa a sacada, né? Olhe para a sua capacitação, para as suas competências, tenha uma perspectiva de futuro, pense como você quer estar e faça um planejamento para que você chegue lá e você possa usufruir de uma perspectiva de mais abundância. Okay. Ele vai poder ir ao próximo nível, né? Que a gente conversa tanto de ir ao próximo nível. Bacana, Tito. Mais uma vez, só te agradecer pela disponibilidade mesmo, por tudo, né? Pela humildade, principalmente, que eu sempre falei contigo diretamente sobre isso. E estamos aqui para o que você precisar mais à frente também, se Deus quiser. Bom, sucesso. Né? É nóis. Não deixe de seguir o nosso canal, lá Elton Lucino. Acesse o link que vai estar disponível para você, ou em cima ou embaixo, depende de onde você está assistindo, tá bom? Grande abraço, pessoal. Sucesso. Vamos com tudo. Are you ready?